ser humano é capaz de fazer para sobreviver? Será que nós somos bons ou somos maus por natureza? Será que sequer existe bem e mal quando o mundo acaba? Alguns de nós merecem mais viver do que os outros? Depois do apocalipse, o mundo é dos espertos ou é dos justos? Essas são algumas das perguntas que constroem a série The 100, ou The 100 se você lê que nem brasileiro. A série que vai te fazer valorizar mais do que nunca os tratados internacionais que controlam armas nucleares. Em um mundo pós-apocalíptico, o que restou da humanidade depois de uma guerra nuclear sobrevive no espaço, em uma nave onde tem gente demais. E a única solução para continuar vivendo é mandar um grupo de prisioneiros para testar se a Terra já é habitável depois de algumas gerações. A ideia da série não é lá muita novidade, e de primeira ela pode parecer com qualquer outra adaptação de livro em que uns adolescentes têm que salvar um mundo distópico. O que realmente faz The 100 ser tão boa é a forma como essa história é contada, e principalmente como os personagens são construídos ao longo dela, que pra mim pode ser até mais inteligente do que criar um enredo totalmente novo. You're being sent to the ground. All 100 of you. The 100 inteira é baseado em 3 ideias principais: sobrevivência, guerra e decisões difíceis. Isso porque o tempo todo, os personagens no espaço e na Terra passam pelas situações mais extremas possíveis, e eles têm que fazer literalmente de tudo para sobreviver. Mas é claro que nesse contexto difícil, tudo que eles fazem tem consequência, e normalmente são consequências bem ruins, tipo morrer pessoas inocentes, ou então morrer pessoas que você ama. Geralmente envolve uma galera morrendo. É por isso que a sobrevivência em The 100 é uma coisa tão contraditória, porque ao mesmo tempo que você tem que pensar em se salvar, você também não pode ferrar com todo mundo pra isso. Que nem, por exemplo, o Bellamy na primeira temporada. Ele não queria que as pessoas descobrissem que tinha sido ele que tinha atirado no chanceler Jarrah, então ele manipulou o Sen na Terra para cortar a comunicação deles com a nave. Só que se o Sen não conseguissem avisar que dava para viver na Terra de novo, todo mundo da Ark ia morrer. Ou seja, não foi muito legal. Aí a gente percebe aquilo que eu acho que é a melhor parte da história, que é o fato de que na série não existe esse negócio de vilão e mocinho. Você vai começar odiando alguns personagens, tipo Bellamy, e depois de um tempo eles vão ser os seus favoritos. E outros que no início você pensou que eram os heróis, vão te dar vontade de socar a cara deles. Na verdade, você vai querer socar todos eles em algum momento, isso é fato. Os personagens de The 100 não são nem bons nem maus. Eles são seres humanos em um mundo completamente hostil, onde você e as pessoas que você ama podem morrer a qualquer momento. E eles cometem erros, eles agem por impulso, e também são capazes de fazer de tudo para consertar as cagadas que eles fazem. Se você for parar pra pensar, não tem nada mais real que isso, né? 99,9% dos personagens de The 100 já fizeram alguma coisa muito errada que custou a vida de uma ou de mais pessoas. E depois que a gente vê essas coisas, tipo a Clarke matando todo mundo que morava no Monte Weather, ou então a Octavia queimando as plantações do monte, a gente começa a se perguntar: mas será que a humanidade merece mesmo sobreviver depois de fazer esse tipo de coisa? Será que existe uma salvação pra eles, um jeito de viver lá, feliz, saltitante, ao invés de só sobreviver depois disso? Chega uma hora que até os próprios personagens se perguntam, porque eles passaram por tanta coisa e carregam tanta culpa e trauma por causa disso, que nem eles sabem mais. First we survive, then we find our humanity again. Tudo que o pessoal em The 100 faz é pra sobreviver. Mas quantos sacrifícios ou coisas ruins uma pessoa pode fazer pra viver ou pra salvar as pessoas que ela ama sem perder a humanidade? Aí a série também levanta uma outra questão interessante. Será que nós humanos somos naturalmente bons ou maus? Se você perguntasse pro Rousseau, que era um filósofo lá em 1700, ele ia dizer que, na opinião dele, os homens nascem bonzinhos, mas eles são corrompidos pela sociedade e daí eles se tornam maus. Isso porque quando a gente tá em sociedade, existe a regra de que o mais fraco tem que se curvar pro mais forte, tipo os clãs competindo por território na série. E o Rousseau não gosta dessa história. Ele acha que deve existir um pacto social para que todo mundo possa ser livre e igual como na natureza, se a gente quiser viver em paz. Mas pra esse cara aqui, o Hobbes, nós humanos somos ruins mesmo. E o único jeito de colocar a gente na linha é se tiver um governo autoritário criando regras pra gente não sair se matando e fazendo o que quiser por aí. Provavelmente o Hobbes iria adorar a Blood Raina, porque ela é uma líder autoritária que surge para salvar as pessoas do caos delas mesmas, usando uns métodos meio extremos. Se não tem governo, já que em The 100 teve um apocalipse, só dá pra sobreviver na base da violência e do egoísmo, que pro Hobbes é a forma natural do ser humano. Murphy, por exemplo, é um cara que, diferente da maioria dos personagens, só tá preocupado com a própria vida, e não com a vida das pessoas do grupo. Não deixa de ser um jeito de sobreviver, né? Em The 100, os humanos são testados nisso o tempo todo, e o pessoal já foi obrigado a fazer muita coisa considerada do mal, que nem os exemplos que eu dei. Mas se eles fizeram isso pra salvar outras pessoas, daí será que eles estão sendo bonzinhos, então? I told you there were no good guys. That's not true. You are. There was no good choice. There never is.
O que a Abby tá tentando dizer é que ela acredita que mesmo eles tendo feito coisas horríveis, as razões pelas quais eles fizeram, que era salvar as pessoas, é o que faz com que eles permaneçam humanos de alguma forma. Mas se você assiste The 100, você sabe que nada é assim tão fácil. Quando parece que os Skycrew estão seguros e alguma coisa finalmente deu certo, outras 10 coisas dão tipo muito errado. E morrem 200 pessoas, tem que matar mais 350, é uma tragédia. Em boa parte das vezes em que tudo dá errado, é justamente porque os personagens estão tentando ajudar quem eles amam. Só quem eles amam. Mas o que a gente não pode esquecer é que nesse mundo de The 100 não existe só o pessoal da Arca tentando sobreviver e sendo capaz de fazer de tudo pra conseguir isso. Aí vem a treta mais difícil de resolver de todas as que tem na série. É certo você lutar pra salvar o seu povo ou pra salvar a humanidade, independente de que povo for? Falando assim, a resposta parece óbvia, mas ela não é não. A galera do Sen e da Arca tem um certo talento pra entrar em conflito com os outros povos que tem no mundo, isso a gente tem que admitir. Mas o povo de Mount Weather, por exemplo, eles queriam tomar o sangue do pessoal do Skycrew à força. Uma coisa horrível, mas era a única coisa que eles podiam fazer pra conseguir sobreviver. Senão eles iriam morrer com radiação. Daí, pra que o pessoal da Skycrew não morresse, a Clark teve que ir lá e matar todos eles. E aí, quem que tá certo? Tá cada um lutando pelo seu povo. Ou será que tá todo mundo errado? É difícil você dizer o que é justiça no meio do apocalipse, né? Mas será que todas as pessoas no Mount Weather eram más e iam querer roubar o sangue dos amigos da Clark pra precisar matar todo mundo? E será que algumas pessoas da Arca não doariam de boa pro pessoal do monte se soubesse que eles precisavam, e daí não seria necessário colocar as pessoas em jaulas e extrair a força como eles faziam? Mas mesmo assim, não ia ter sangue pra todos eles, e alguém ia ter que morrer no fim das contas. Enfim, é muito complicado, e quando você entra nesses conflitos éticos, é justamente a parte mais interessante da série, porque você fica pensando no que você ia fazer se, bate na madeira, tivesse numa situação dessas. Teoricamente, o certo seria dizer que nenhum dos povos tem mais direito de viver do que o outro. Porque afinal, qual é a diferença entre um Skycrew, um Tricrew ou seja lá que cru? Então, mais certo ainda seria que cada povo ali dividisse o espaço que tem pra viver, respeitasse os costumes de cada um e tal. Mas a gente sabe que fazer isso é muito difícil, até porque aqui no nosso mundo real também é assim. Tem gente que simplesmente não se entende. É só ver o Oriente Médio, por exemplo, ou então nem precisa ir muito longe, é só olhar a política do Brasil. A única coisa que pode ser pior do que uma guerra entre todos esses povos diferentes é, claro, um novo apocalipse. Porque a radiação não tem um lado, ela mata todo mundo, e nesse ponto realmente todos os povos são iguais mesmo. É o que acontece lá pelas tantas em The 100, quando vai haver o segundo Prime Fire e o pessoal tá disputando pra ver qual clã vai ficar com o bunker e portanto vai sobreviver a mais uma onda de radiação. É nesse momento que a Octavia resolve quebrar esse ciclo de um povo tentando matar o outro e tentando sobreviver mais do que o outro. E quando ela ganha o torneio pela Skycrew, ela decreta que todos os clãs vão ter um lugar no abrigo. E de uma forma ou de outra, todos eles vão sobreviver. I wasn't fighting for Skycrew today. I was fighting for us all. Because we are equal. We are one clan. Dá até pra dizer que a Octavia seguiu o raciocínio do Rousseau que eu falei antes, lembra dele? Que acreditava que não devia ter essa coisa do mais forte, ter vantagem sobre o mais fraco e tal. Então, a Octavia não ligou se ela tinha ganhado o torneio, então ela era mais forte e ia sobreviver. Ela fez uma espécie de pacto social para que todo mundo tivesse o direito de sobreviver lá no bunker livremente. Gente boa ela, né? Nem parece que depois ela quase fez todo mundo morrer de novo. Mas é como eu falei, ninguém é perfeito nessa série. Isso de dividir o bunker tem muito a ver com a mensagem que o Monte deixou pra todo mundo no final da 5ª temporada, de que eles deveriam fazer melhor. I hope we do better there. Depois de tudo que rolou ao longo da série, o Monte acredita que eles precisam se perdoar pelos erros deles, perdoar os outros e, enfim, procurar viver em paz depois de todas essas temporadas de sofrimento. Esse continua sendo um dos grandes paradoxos na 6ª temporada. O que seria o certo a fazer e o que seria seguir o conselho do Monte e fazer melhor. Se você interpreta que o que o Monte quis dizer era para fazer melhor para eles da Arca, os amigos dele, então os personagens não devem contar à população de Sanctum que os Primes são uma farsa. E aí viver no santuário que o Russell Lightborn prometeu que vai construir para eles viverem em paz e felizes para sempre. Mas se você acha que o Monte estava falando de fazer melhor para a humanidade em geral, daí talvez o certo seria contar para todo mundo, ó, esses deuses aí que vocês estão cultuando, eles não são deuses não. Para que as pessoas parem de sacrificar as vidas delas para os Primes viverem eternamente, e aí, em teoria, todo mundo vive feliz para sempre. E você, o que você acha que é o certo? De que jeito os personagens vão estar fazendo melhor como o Monte queria? Conta pra mim aí nos comentários e não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e seguir o Já Pensou nas redes sociais. Se você ficou com alguma dúvida ou quer saber mais sobre as coisas que eu falei aqui, eu deixei os links das minhas fontes de pesquisa na descrição. Até o nosso reencontro. May we meet again. May we meet again.